Você já ouviu as pessoas dizerem que o talento, as indicações, o ambiente que você vive abrem portas? É verdade. Mas eu tenho algo para te dizer. É a sua gestão emocional que vai te permitir colher resultados sustentáveis com saúde e bem-estar. Hoje nós vamos mergulhar em um dos pilares centrais da nossa capacidade de realizar nossas emoções, sejam elas quais forem, as que você chama de positiva e, inclusive, as que você denomina negativa. Não importa, porque as emoções, elas não são boas e nem ruins. Elas são informações muito valiosas para a sua vida e para todas as ações que você pretende tomar. E o foco aqui não é apenas o que você faz, mas quem você é e o que você sente enquanto constrói a sua jornada. Bem-vindos ao Mentalidade em Ação. E para quem ainda não me conhece, eu sou Verônica Esteves e a minha missão é clara, te ajudar a transformar desafios emocionais em alavancas de crescimento. Vamos lá? O assunto hoje promete. E eu já quero começar com as provocações de consciência. Veja se você se identifica. Você tem um mapa na mão, sabe exatamente o que precisa fazer, mas o seu corpo, a sua mente, não te obedecem. Você simplesmente trava. Ou pior, sob pressão, a sua emoção transborda e você diz algo de forma agressiva ou estúpida que compromete em segundos o seu bem-estar e meses de construção de um projeto, de uma parceria ou de um relacionamento. Agora pare por um instante e pense. Vamos lá. Se precisar, anote. Lembre-se, papel e caneta na mão. Quanto já te custou em energia, em tempo e até em oportunidades perdidas aquela decisão tomada no calor de uma emoção? Lembre-se de algo que você viveu semelhante a isso. Quanto te custou? Você sabe que errou e não deveria ter agido daquela maneira, mas já foi. Saber o que fazer e não conseguir agir é o sinal de que a sua mente entende o plano, mas as suas emoções estão travando o seu caminhar. E isso é falta de competência emocional, falta de regulação, de gestão emocional. E quando você sente emocionalmente bagunçado, isso te sobrecarrega e o seu corpo passa também a não obedecer mais. E aquela irritação assume o volante das suas atitudes e a sua capacidade de decidir estrategicamente desliga. Você fica lento, fica reativo e começa a operar no modo sobrevivência. Hoje eu vou te mostrar que a gestão emocional não é apenas um tema bonitinho, mas o ativo mais estratégico para quem quer resultados reais em qualquer área da vida com saúde e significado. Então, eu começo te perguntando, vamos lá, presta atenção. Você está no comando das suas emoções na maioria do tempo? Ou você vive refém do que sente? Pois é, não entender gestão emocional é como entregar o controle da sua vida na mão do mundo. Se você não gera o que sente, o seu comportamento vira apenas uma reação ao que te acontece lá fora. Muitas vezes, o que nos impede de avançar na carreira ou de viver com saúde mental, propósito e bem-estar é a dificuldade de governar o que acontece aqui dentro, no intervalo entre o que a vida apresenta e como nós escolhemos responder. Essa é a ideia de toda a obra de Viktor Emil Frankl, um psiquiatra fundador da logoterapia. Vocês sabem que eu adoro falar sobre ele. E ele nos ensina algo libertador. Ele diz assim: entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço reside a nossa liberdade de escolher a nossa resposta. Mas entenda, sem gestão emocional, esse espaço simplesmente desaparece. Você perde o poder de escolha. Você não decide, você apenas está reagindo. E o que eu quero dizer com isso? Que as nossas emoções influenciam diretamente na qualidade das nossas ações e das nossas decisões. E é por isso que eu desenvolvi o conceito de performance emocional inteligente.
Muitas vezes a gente acredita que para ter resultados a gente precisa silenciar o que a gente está sentindo. Mas a ciência e a minha prática clínica dizem exatamente o oposto. E acreditem nisso. As nossas emoções são o nosso sistema operacional. Elas não devem ser ignoradas, porque são fontes de informação. E junto com a nossa razão, formam a base das nossas melhores decisões. Olha que rico isso. Mas quando você ignora essa fonte e perde aquele espaço de escolha que Frankl mencionou, o sistema entra em colapso e as emoções passam a ditar suas ações de forma automática. Funciona assim. Sem consciência, o medo vira aquela paralisia que a gente chama de procrastinação. A irritação acumulada por não ser processada vira aquela patada que você dá em quem não merece. E no limite dessa desconexão, quando a gente perde o para quê, o sentido das coisas, até o sucesso vira apenas um fardo pesado demais para você carregar. Você percebe isso? Gerir emoções não é opcional. É o que garante que você continue no comando da sua própria vida. Mas vem cá, como é que a gente começa na prática a treinar essas emoções para que elas parem de puxar o nosso tapete, para que elas parem de nos sabotar? Como é que você retoma o volante da sua vida e garante que mesmo naqueles dias de caos, quem decide o próximo passo seja você e não o seu impulso ou aquela emoção intensa que parece que tomou conta? A resposta não é e nunca será tentar parar de sentir. Fazer isso é impossível e muito perigoso. O segredo para você não ser sequestrado pelo que você sente é diminuir o tempo entre o impacto e a consciência. É aquele milésimo de segundos onde você percebe, por exemplo, que a raiva subiu, mas você escolhe não gritar. Existem vários caminhos para treinar esse músculo da consciência, mas o primeiro passo é esse aqui, ó. Saia do modo reativo. Pensa comigo, quem é reativo vive gastando energia se perguntando, por que isso aconteceu comigo? Já quem assume a inteligência emocional muda a pergunta. A pergunta é a seguinte, o que eu vou fazer com isso que me aconteceu? Percebe a diferença de mentalidade? Para por um instante, perceba a diferença dessas duas perguntas. Olha que ponto importante. Você pode não ter o controle sobre o que o mundo faz com você. O trânsito, o cliente difícil, o imprevisto, mas você é o único dono da sua resposta. Gerir emoções é parar de ser marionete do ambiente e passar a ser o autor das suas decisões. Vamos relembrar aqui? A sua liberdade mora no espaço que existe entre o que te acontece e o que você decide fazer a respeito. Eu vou repetir a frase que, inclusive, Stephen Covey, no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, escreve. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade e o nosso poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa felicidade. Olha só, eu preciso que você tire um peso das costas agora. Vamos lá. Gerir emoções não é sobre ser inabalável. É sobre você ser consciente a maior parte do tempo. A ciência nos mostra que a raiva, a pressa, medo, assim como outras emoções, são disparos biológicos automáticos da nossa amígdala, o centro de alerta do cérebro. Eles vão aparecer, é inevitável. Mas o segredo não é impedir o disparo, é não ser dominado por ele. Quando você vive apenas reagindo aos problemas, você está operando no que a neurociência chama de sequestro da amígdala. Um modo de sobrevivência que consome sua energia vital e bloqueia o seu raciocínio lógico. Sair desse modo de apagar incêndios e entrar no modo de inteligência emocional significa ativar o seu córtex pré-frontal, a área do cérebro que nos permite pausar, analisar, escolher a melhor resposta. Gerir emoções é tecnicamente retomar o controle das suas funções cognitivas para que a sua biologia trabalhe a favor da sua saúde mental e dos seus resultados. Mas eu sei o que você deve estar pensando agora.
Verônica, na teoria é lindo, mas como é que eu faço isso na prática? No meio do caos, com o celular apitando, 1000 prazos vencendo. Como é que faz isso? Como é que a gente cria esse espaço de respiro entre o que a gente sente e o que a gente faz, sem deixar que a rotina atropele a nossa consciência? Ou seja, como é que eu saio desse sequestro da amígdala e ativo o meu córtex pré-frontal no meio de um dia caótico? O segredo está em quebrar o automatismo. O seu cérebro reativo é rápido, mas o seu cérebro racional precisa de alguns segundos para dar o boot. E é aqui que entra uma das ferramentas que eu considero um divisor de águas. Eu criei o check-in emocional, e lá no episódio 7 aqui do Mentalidade em Ação, você consegue ouvir e entender essa ferramenta por completo. Por quê? Porque a maioria das pessoas vive nesse tal piloto automático. Elas ignoram o nó na garganta, o aperto no peito, um cansaço mental, até que algo acontece e o sistema pifa. É o que eu chamo de sequestro emocional. Quando você já não é mais dono das suas palavras, das suas ações, das suas atitudes. O check-in emocional é uma pausa estratégica para você calibrar as suas emoções. É uma varredura rápida, de 1 minuto, que você faz em si mesmo, enquanto você toma um café, entre uma tarefa e outra. Você vai responder a 3 perguntas essenciais. Primeira delas, onde é que essa emoção está batendo no meu corpo agora? Sinta os sinais. Perceba os sinais. É tensão no ombro? É mandíbula travada? Entenda uma coisa. O seu corpo sempre vai avisar que emoção está aí com você. Depois, você vai nomear o que você está sentindo. Qual é o nome exato do que você está sentindo agora? Você precisa ser específico. Não diga apenas estou bem ou estou mal. O que é isso que você está sentindo? Que sensação é essa que se manifestou no seu corpo? Ela fala sobre o quê? Frustração? É medo? É insegurança? É alegria? Dar nome ao que sentimos é o primeiro passo para você começar a ter gestão das suas emoções. E por fim, a terceira pergunta, de 0 a 10. Quanto essa emoção está pilotando as suas decisões agora? Se a nota for alta, você já sabe que não é o momento de decidir nada de importante. Quando você faz o check-in, algo mágico acontece. Você retira a emoção da sombra e traz para a luz da consciência. Você para de ser a raiva, por exemplo, e passa a observar a raiva. E essa pequena distância, esse respiro, é o que devolve a você o poder de decidir, em vez de apenas reagir. No PEI, Programa Performance Emocional Inteligente, o check-in não é apenas um exercício passageiro. Ele é um protocolo de realização e bem-estar. É o hábito que garante que você chegue em uma reunião estratégica ou em um momento importante com a sua família com todos os seus recursos mentais inteiros e disponíveis. Olha que lindo que é isso. Sabe quando você está fisicamente em um lugar, mas a sua mente está presa em um problema passado ou uma ansiedade futura? O check-in interrompe esse ciclo. Ele garante que você não chegue fragmentado aos seus compromissos, mas sim com saúde e foco. Afinal, para liderar qualquer projeto ou cuidar de quem você ama, você precisa primeiro saber como está o mundo aí dentro e cuidar dele. E é essa clareza interna que decide a qualidade dos seus resultados aqui. O check-in emocional é o que nos permite mudar o jogo. Em vez de gastar uma energia imensa tentando abafar ou ignorar o que você está sentindo, você aprende a direcionar essas emoções para alcançar o que você deseja. É sobre você transformar o que antes te paralisava em um recurso de alta realização. E aqui eu quero fazer um parênteses fundamental para esclarecer o que eu denomino performance no meu programa PEI. Esqueça por um momento aquela ideia limitada de que performance tem a ver apenas com metas batidas, cargos, números. Sim, tem a ver com isso também. Mas a verdadeira performance, a que eu defendo, é sobre a nossa capacidade de estar inteiro onde quer que você esteja. É você ir em busca de seus objetivos e ter resultados, mas com saúde, significado, propósito.
Por exemplo, é você ter performance emocional para ouvir seu filho com paciência real após um dia exaustivo. É você ter saúde mental para não permitir que o estresse de um imprevisto, por exemplo, um imprevisto financeiro, contamine o seu casamento. Ou alguma de suas relações, sua sociedade, por exemplo. É você ter propósito para cuidar do seu corpo, não apenas por estética, mas para que ele seja a morada que sustente os seus sonhos. Performar na vida pessoal e profissional é você conseguir agir de acordo com os seus valores, mesmo quando o mundo lá fora, ao seu redor, está um caos. No PEI, nós acreditamos que não existe sucesso sustentável sem integridade interna. Portanto, a gestão das emoções está automaticamente incluída nessa busca. Por quê? Porque quando você gere suas emoções, você não está apenas produzindo mais. Você está vivendo melhor, se relacionando melhor e sendo um verdadeiro dono do seu tempo e da sua energia. Entenda uma coisa, uma mente sobrecarregada, confusa ou em sofrimento perde as funções básicas para realizar qualquer coisa com qualidade. E muitas vezes isso não é falta de força de vontade, é falta de recursos internos. Quando não aprendemos a gerenciar a raiva, por exemplo, esse fogo interno nos torna refém das circunstâncias. Você para de decidir com sabedoria, passa apenas a reagir, o que destrói sua clareza e te afasta do seu propósito a longo prazo. Quando a ansiedade ou o medo se instalam ao longo do tempo dentro de você, eles criam um estado de alerta constante, como se houvesse uma ameaça na sala. Isso gera aquela paralisia que a gente conhece muito bem, a tal da procrastinação. Quem vive com medo de errar ou de não ser aceito, gasta tanta energia se protegendo que não sobra nada para tirar os planos do papel. E quando não processamos as nossas perdas, ou quando não identificamos o nosso cansaço, a energia simplesmente some. Qualquer compromisso, por mais simples que seja, vira aquele fardo pesado demais para você carregar. E o ponto principal aqui é, estar desconectado do que você sente não faz a emoção sumir. Significa apenas que você perdeu a direção, a performance e a saúde. O preço dessa desconexão é alto. Ela nos empurra para um modo automático, onde tudo é urgente, onde a mente fica rígida e o descanso se torna impossível. E sabe qual é o perigo disso? É que para aguentar esse desconforto, nós buscamos as tais das anestesias. Excessos de tela, açúcar, álcool ou qualquer outro vício, que são apenas tentativas desesperadas do seu cérebro de silenciar uma emoção, um estresse que você não soube nomear. Mas quando você assume a gestão das suas emoções, olha que lindo, o jogo vira e você recupera a sua saúde integral. A ansiedade, ela deixa de ser um ruído e vira um alerta para você focar no que é prioridade. O estresse, ele deixa de ser um peso e vira combustível para você encontrar soluções criativas, mesmo diante de pressão. E a frustração, por exemplo, deixa de ser um beco sem saída e se transforma numa oportunidade real de você se reinventar diante de qualquer obstáculo. Então, como eu sempre digo a vocês, o objetivo aqui não é silenciar o que sentimos, mas transformar a emoção em combustível para a sua realização e o seu bem-estar. Como diz Susan Davis no livro Agilidade Emocional, nossas emoções não são obstáculos nem diretrizes no seu caminho. Elas são dados. E aqui eu te digo, são informações relevantes e essenciais para suas tomadas de decisão e para a construção de uma vida com mais saúde, consciência e propósito. E o que isso significa? Significa que você deve sim ouvir o que elas têm a te dizer e processar as informações que elas trazem. Mas você não deve, em hipótese alguma, deixar que as emoções assumam sozinhas a direção das suas escolhas. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Mentalidade em Ação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou,
deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Escreve aqui embaixo nos comentários e a gente vai conversar. Se você está curtindo esse podcast e sente que esse conteúdo faz sentido para você, siga o nosso canal e nos acompanhe em todas as plataformas. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você sabe que também está em busca de mais resultados com saúde e propósito. Afinal, a mentalidade é algo que se constrói em conjunto. Quero deixar um último recadinho para vocês. Entenda que a sua capacidade de realizar tem um teto. E esse teto é exatamente o limite da sua gestão emocional. Você pode ter os melhores diplomas, o currículo mais impecável, uma conta bancária que sempre sonhou. Mas se você não governar o que está acontecendo aí dentro de você, qualquer vento forte te tira da rota e te afasta de quem você quer ser e dos valores que você defende. Por isso, o seu desafio para os próximos dias, ou melhor, o seu exercício de vida é esse aqui, ó. Vamos lá? Quando algo sair do controle, não entregue o poder à reação imediata. Faça pausa, respire, use o check-in para nomear o que você está sentindo. E só então, escolha a sua resposta. Lembre-se, a sua força não está no que te acontece, mas no que você decide fazer com o que aconteceu. É nesse espaço que você coloca a sua mentalidade em ação. Vamos nessa? Coloque sua mentalidade em ação, cuide do seu mundo interior e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!